Jesus caminha, caminha com alguém, pode ser ninguém. O rap também é literatura. Assim diz o professor Boaventura, respeitado sociólogo e poeta, assumiu a identidade Kanye West, adolescente revoltado, e como teste, escrever em parceria um manifesto, desbocado, contundente, inteligente e visceral. Foi assim que nasceu o livro Rap Global. Jesus caminha, caminha com alguém, que pode ser ninguém. Lá caminha, nas ramas de Granada, e não acontece nada. Para animar o Rap Global, a editora convidou os rappers Nike e Numa Ciro, o músico César Lacerda e o DJ Machintal. Pra gente, eu acho que as próprias imagens do livro são alimento para aquilo que a gente precisa no sentido da música mesmo. Já tinha trabalhado de outras vezes com poesia, de musicar poemas, da interpretação, de tipo soltar os instrumentais e as pessoas declamarem, né? Só que essa estética foi completamente diferente, né? Porque o personagem que ele criou já é o rapper. Para escrever o Rap Global, Boaventura de Souza Santos desceu os degraus da sabedoria acadêmica e foi ouvir o que diziam as ruas. E o que as ruas diziam? O que Boaventura descobriu em sua grande aventura pelo mundo real, você vai ver agora neste Espaço Aberto Literatura. Professor, antes de mais nada, quem é esse Kanye NSL Oeste? Esse adolescente que dispara palavras como se fosse uma metralhadora giratória contra tudo e contra todos. O Ken é o meu heterónimo, não é? Que é uma personagem que é filho mulato de um angolano da região do Uambo e que veio para Lisboa quando foi da independência, contra a sua vontade. A independência, como sabe, foi em 1974-75, depois da Revolução dos Escravos, e vieram viver para um gueto de Lisboa, ficaram privados daquela imensidão, daquela natureza belíssima do Uambo, dos planaltos de Angola, e aí ficaram confinados num gueto, nos apartamentos muito pequenos, sem trabalho, com a pensão do Estado, e vítimas de uma história das qual não tinham sido nada responsáveis, aliás, não tinham nenhuma identidade com Portugal, nunca tinham estado em Portugal. Nem tinham sido consultados se Nem queriam. tinham sido consultados e tal. Bem, tudo isto, obviamente, como pode imaginar, é inventado. E eu então tive a ideia de que aquele pai tinha criado um filho que certamente reproduzia algumas das taras da família de um passado cruel e, obviamente, muito atormentado psicologicamente, e que esse jovem estava a tentar dar uma saída criativa, uma saída de resistência a essa situação. Não estava a desistir, não estava a acomodar-se, não estava a ficar louco, não estava a consumir drogas, estava, no fundo, a criativamente olhar para essa situação e partir dela para fazer uma crítica radical à modernidade ocidental, que o cientista social Boaventura Sousa Santos também critica, mas com uma linguagem muito mais comedida, muito mais fria, muito mais racional, muito mais logocêntrica. É a linguagem das quebradas, não é? É a linguagem que não é exatamente a das quebradas, porque ela faz uma transgressão no cânon do próprio letrismo rapper, por isso é que ele chama-se rap global, porque este rapper, que é um homem que, como eu digo, vem do lado de lá da linha, vem das zonas selvagens da sociedade, das zonas invisibilizadas, vem das quebradas, vem daquilo que não é normalmente a sociedade civilizada dos condomínios fechados das nossas cidades, mas ele conhece bem a tradição de cá. Ele leu Baudelaire, ele leu Camões, ele leu Rimbaud, ele leu Ezra Pound, ele leu Goethe, e leu em todas as línguas, porque ele conhece o alemão, o francês, o espanhol, o italiano, e, portanto, ele pode agarrar nessa tradição e esculhambá-la de alguma maneira, quer dizer, subvertê-la, alterá-la. É um grito de revolta, mas mostrando que realmente ele conhece o outro lado. Talvez daí venha a citação ao Oswaldo de Andrade, que foi Exatamente. o ideólogo do antropofagismo aqui no Brasil. Digerindo de uma maneira caótica, e é por isso que eu tenho realmente uma grande admiração pelo Oswaldo de Andrade, exatamente por isso, porque ele representa a maneira de desmembrar, porque a modernidade apresenta-se como uma entidade totalmente totalitária,
totalmente coerente, sistemática, tem um cânon, tem autores, quase todos homens, muito poucas mulheres, e são aqueles que contam como literatura, contam como arte, como poesia. Ora bem, o Osvaldo o que faz é agarrar exatamente em todo esse património, que ele não despreza de maneira nenhuma, só que o reconstrói à sua maneira, antropofagicamente, e portanto criando híbridos, formas com olhos híbridas. livres, né? Exatamente, é outra visão. E de alguma maneira que tem aqui. O Kenny é a mesma coisa. Que ninguém te diga, é hora, tu és relógio, hora e desora, leste demais, autoridades animais e vegetais, perdeste o tempo com tanta estética desértica, esquelética, não escrevas mais em línguas, escreve-te e basta. To be or not to be, that is the question. O universo é tão grande, né? Porque tem Oswald de Andrade, tem Kanye West, então tem coisas que são... Tem Goethe, tem... Pois é, e tem coisas que ele usa que são naturais do dia a dia. Essa literatura universal não é tão um mundo tão distante assim, né? Ah, eu gosto de Rubens Fonseca, eu gosto de Nelson Rodrigues, eu gosto de Júlio Ludemir, enfim, Poetas. poetas, eu gosto de Mano Brown, pronto. Nunca ninguém fala dos escritores ou poetas periféricos como literatura brasileira. Nem você ouve também falar em música popular brasileira, MPB, colocando os rappers dentro, o rap e o funk e tal. Parece que são outras... Então, nesse sentido, sem fazer pesquisa, a gente pode intuir que talvez isso não caiba dentro, uma coisa não caiba dentro da outra, entende? Qual a sensação que o sociólogo sentiu ao encarnar a pele de um adolescente durante o período em que teve que escrever o livro? Sabe, é um processo interessante, porque para se entender isto bem é preciso ver que eu aqui, no início da década de 70, vivi vários meses numa favela aqui do Rio. Eu vivi no Jacarezinho. E exatamente a minha aposta naquele tempo foi que eu não poderia conhecer as realidades das favelas do Rio de Janeiro, não vivendo lá dentro. Tive a oposição de toda a gente aqui em Copacabana. Eu vinha de uma universidade mais elitista do mundo, que é a Universidade de Yale, para fazer o doutoramento aqui, e todos me desaconselhavam isso. Opa, não vás, aquilo é perigoso, aquilo é droga, há mosquito, é doença, aquilo vai, tu não vais sobreviver. E eu aluguei um barraco numa casa que tinha 2 quartos, um deles era para mim e o outro era para um polícia militar. E estávamos na casa de uma senhora cujo marido estava fugido da polícia militar, porque tinha assassinado alguém. E ela, entretanto, dava hospedagem a um polícia militar. E devo-lhe dizer que foi aqui que muita da minha sabedoria, muito do meu conhecimento, foi surgindo, falando horas seguidas no boteco, que era, aliás, um boteco de um português, indo falar com o sapateiro e passar todas as manhãs a conversar com o sapateiro, ou ir jogar snooker, ou entrando na escola de samba, ou indo ao Pai de Santo, porque o terreiro era muito próximo dali, ficávamos horas a conversar e participava nas cerimónias, e às vezes o santo baixava, e era realmente sempre problemático para o sociólogo europeu viver essa experiência. Portanto, eu pude ver esses outros lados e sempre tive a aspiração de os valorizar. Ele chegou lá e numa favela, numa outra favela, ele foi fazer uma investigação e... Aqui em Portugal, pesquisa, né? E ele foi falar a palavra investigação e botaram ele para correr, achando que ele podia ter sido o investigador da polícia, né? E o cara disse, corre, corre, vai embora, e os caras perseguindo, e foi um vexame que ele passou. Interessante isso. Uma pessoa não pode narrar o dia a dia da periferia sem fazer parte daquilo, sem viver aquilo. É meio hipócrita, né? Então, eu acho que isso aí dá autoridade, um pouco de autoridade para ele criar o personagem, para ele narrar o que ele quis narrar, né? Ele tem a vivência, por mais que ele não seja nascido e criado ali, ele consegue enxergar com os olhos de quem vive no ambiente, assim. Todo o meu trabalho teórico, dos meus livros que publico, eles é uma aspiração para dar conta dessa realidade. Tentar explicar que essa realidade tem de existir. Mas nunca tinha podido fazer, dar a ideia de como é essa realidade por dentro, que ela se explica a si própria, que ela se viva, como é que ela se vive, como é que ela se exprime. Bem, e esta é a minha primeira tentativa de o fazer, portanto, produzindo aquilo que eu chamo de teoria pós-colonial. Porque eu, Boaventura, tenho sido, sobretudo, um autor anticapitalista. Pela minha tradição socialista,
forte orientação marxista. O Kanye West é, sobretudo, anticolonialista. Ele vive o racismo, vive a violência policial, vive a porrada e, portanto, para ele falar de Estado, de Previdência, não tem muito sentido. A morte nova é mais difícil de namorar. Sela o envelope, mas a cautela mete-te nele, que o tempo não está para remetentes. Comunica cão, mas fala o contração às 4 rodas. Alguma vez o pinheiro escreveu carta ao eucalipto? Alguma vez a montanha quis democratizar a planície? Alguma vez a erva disse obrigada à chuva? Alguma vez o roxinol traduziu a natureza para o pardal? Você teve alguma dificuldade de adaptar a sua linguagem de poeta, que também é sociólogo, à linguagem de um rapper? Não é adaptar, porque são duas linguagens totalmente distintas. Aliás, eu quando estou a escrever, eu escrevo simultaneamente em várias linguagens, só que depois não posso pô-las todas no mesmo texto, porque eu escrevo simultaneamente, por vezes estou a escrever um texto de um livro de sociologia e simultaneamente vão-me surgindo ideias para poemas, para peças de teatro, para reflexões, e eu as escrevo imediatamente ao lado. Portanto, a criatividade literária e científica, elas vão de par. Foi uma grande ilusão que nós tivemos na modernidade ocidental de separar essa racionalidade científica da racionalidade estética de uma maneira tão brutal. De facto, não. A gente cria e o ato de criar é um ato total e, portanto, tem esses movimentos. Depois, naturalmente, cada escrita tem as suas regras e isso obriga a que uma siga um caminho e a outra siga o caminho. O Kanye não tem que estudar para escrever o que faz. Ele vive. E a sua vivência é aquela que dá força, exatamente, às suas emoções. Portanto, o Kanye é extremamente rigoroso, como eu procuro ser. Só que eu procuro ser mais rigoroso nas ideias. O Kanye é mais rigoroso nas emoções. O Kanye joga mais o corpo, porque o corpo vive diretamente a violência e também o prazer. O cientista social que vem da modernidade ocidental foi treinado para que o corpo não contasse, apesar de eu não poder dizer nada, nem estar aqui, nem você, sem os nossos corpos. Mas a gente tem esta ideia absurda que nós existimos como seres humanos e podemos falar como se não houvesse corpos.